igreja é tudo igual, até porque é composta de ovelhas, e ovelha, quando uma descamba para um lado, as outras acompanham todas. E Barnabé, com esse trabalho, consegue inseri-lo no seio da igreja em Jerusalém. E um dia estavam orando, de repente levantou-se alguém tomado pelo dom da profecia e disse: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Bendito seja Deus. Eu quero me dirigir especialmente ao jovem obreiro que me ouve nesta manhã. Eu sei que você está enfrentando dificuldades. Eu sei que você está se sentindo diminuído. Eu sei que você está se sentindo discriminado. Eu sei que você está ouvindo coisas terríveis e que você já pensou até em desistir, já pensou em mudar de igreja, já pensou em procurar um outro povo. Olhe, se Paulo e Barnabé tivessem dado ouvidos a esses problemas, eles não teriam sido os apóstolos que foram. Você precisa vencer isso, como eles venceram. Vai chegar a hora em que soará ao ouvido da igreja: separai-me a José, separai-me a Manuel, separai-me a Daniel, separai-me para a grande obra que eu tenho para eles. Eu quero resumir, eu não tenho tempo. E então Paulo começa o seu ministério de missionário. E como ele foi bem sucedido como missionário. Quantas igrejas ele plantou, quanta gente ele ganhou para Jesus, quantas barreiras ele quebrou, até que ele chega em Corinto. Antes ele tinha tido uma experiência em Atenas. E quando Paulo chega em Atenas, que é a cidade anterior a Corinto, a próxima igreja foi a de Corinto. Quando ele chega em Atenas, ele tem assim como que um vislumbre, porque ele é recebido pelos filósofos. Levaram ele para o Areópago, o local de discussão da filosofia, e ele se sentiu em casa. Era um erudito. Se aqui eu vou me dar bem, aqui vai ser a maior igreja da minha vida, aqui vai ser onde eu vou arrebentar. E ele realmente, ele prega uma das mensagens mais lindas registradas nas páginas da Bíblia, mais profundas. Mas quando ele terminou, ele estava sozinho. Ninguém quis o Evangelho. Ninguém aceitou o Evangelho. E os últimos que ficaram por educação disseram a ele: sobre esse assunto, Paulo, nós vamos te ouvir em outra ocasião. E foram embora. E ele não deixou a igreja em Atenas. E eu imagino a decepção dele, a frustração dele, como ele saiu arrasado dali. Porque isso acontece conosco hoje. Não é verdade? Imagine ele. Aí ele vai para Corinto. Aí ele chega em Corinto e ele muda a sua história. Ele chega em Corinto e ele diz assim: não vou fazer mais como fiz em Atenas. Vou mudar a minha história, vou mudar a minha mensagem, vou mudar o meu tema, vou mudar a minha forma de ser. E ele diz assim para os irmãos em Corinto: pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e com grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Bendito seja o Senhor. Nada mais de filosofia,
nada mais de epicurismo, nada mais de estoicismo, nada mais de filosofia humana. Agora isso ficou lá para Atenas. Aqui em Corinto eu vou pregar a Jesus Cristo e este crucificado. Sabe, irmãos, imagino eu que uma das causas do nosso fracasso na conquista de vidas para Jesus é o teor das mensagens que estamos pregando. Pastor Luiz César, irmãos, é uma bênção de Deus na minha vida. Isso é um caso à parte. Nós estamos pregando um evangelho profundo demais, um evangelho rebuscado demais, um evangelho que nem a igreja entende. Tem dias, pastor Josivan, que eu estou sentado na minha cadeira de pastor, ouvindo alguém pregar, e a mensagem é tão profunda que eu não entendo nada. Depois de 63 anos de crente, não entendo nada. E eu fico imaginando uma pessoa que vem à igreja pela primeira vez, uma pessoa que entrou no templo naquela noite, que não sabe nada de Bíblia, que não entende nada das coisas de Deus. Como é que ele vai receber essa mensagem? Aí eu me lembro que nós aprendemos assim: meu filho, pregue o evangelho simples, diga ao povo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que Jesus Cristo virá para arrebatar a igreja. Um dia desses, um grupo de profissionais liberais estavam fazendo uma comemoração e eles me convidaram para ir lá fazer uma oração por eles. E eu fiquei muito feliz, porque eram uns 15 mais ou menos que estavam lá, e eles ajoelharam e disseram: pastor, nós queremos que o senhor ore por nós. E eu orei mesmo, senti a presença de Deus, fiquei alegre. Quando eu me levantei, um deles disse: pastor, está difícil para a gente ir para a igreja, porque a gente é contador e vai para lá, pastor quer pregar contabilidade para nós. A gente é médico, vai para lá, pastor quer pregar cirurgia no coração para nós. Um dia desses, um até levantou na igreja e disse assim: olha, meus irmãos, AIDS é uma doença hereditária. E o médico disse: meu pastor, que negócio é esse? Tem gente que é advogado e vem para a igreja e o pastor vai pregar ciências jurídicas para ele. E aquele moço me disse assim: pastor, quando um médico entra na igreja, quando um advogado entra na igreja, quando um contador entra na igreja, ele quer ouvir um especialista em Jesus Cristo, um especialista em Bíblia. A gente não quer ouvir essas coisas, que a gente está saturado disso. O nosso coração geme é por palavra de Deus, palavra do céu. Nós, os pastores, estamos preocupados em servir a igreja verdadeiros manjares, verdadeiros banquetes. Deixa eu te dizer uma coisa, meu companheiro: ninguém cria família, cria os filhos, ninguém cria a família da gente com banquete, não. Ninguém cria a família da gente com manjar, não. A família da gente, a gente cria é com arroz, feijão, farinha de puba, com manga. Deixa essa profundidade teológica para as conferências internacionais. A igreja está precisando de um pouquinho de arroz bem temperado, vindo do céu, banhado com lágrimas, regado com oração, feito no jejum. Pare de pregar coisa que você não sabe. Tem muito pastor que virou aquele papagaio
do pirata. Repete tudo o que o pirata diz. Tudo que ele ouve na internet, ele repete. Tudo que ele ouve nos vídeos, ele repete. Tudo que ele ouve na internet, ele repete. Você não é papagaio de pirata. Você é um instrumento de Deus para alimentar o povo do Senhor. Estou há 20 anos em Araguaína. E de vez em quando alguém pergunta: pastor Paulo, como é que o senhor consegue ficar 20 anos numa igreja repetindo mensagem? Aliás, como é que o senhor faz para não repetir mensagem? Ouço muito isso. Como é que o senhor faz para não repetir mensagem? E eu digo a eles: irmãos, eu só tenho uma mensagem. Só uma. Faz 20 anos que eu prego ela lá no púlpito da igreja de Araguaína, toda terça-feira, domingo, mas é uma só mensagem: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para nos levar para o céu. Se Paulo tivesse permanecido no propósito da sabedoria humana, não teria igreja em Corinto. Aí a gente olha, meu Deus, 2022 está acabando, eu não orei por ninguém aceitando a Jesus como Salvador. Mas você não está dizendo que Jesus salva. Como ouvirão se não há quem pregue? Como é que o povo vai acreditar na vinda de Jesus se a gente não prega mais a vinda de Jesus? Como é que o povo vai acreditar na salvação da alma se a gente não diz mais que Jesus salva? Pastor, estou há 4 anos na igreja, pastoreando a igreja. Nesses 4 anos houve um batismo com o Espírito Santo, e eu me alegrei, pastor, porque era uma criança que veio chorando. 4 anos, um batismo com o Espírito Santo. O povo está precisando ouvir que Jesus batiza com o Espírito Santo. Você largou de pregar que Jesus batiza com o Espírito Santo, porque se você pregar, a fé vem pelo ouvir, e quando a fé chega, o Espírito Santo é derramado e o crente é batizado. Aleluia. Deixa eu encerrar. Agora Paulo está finalizando esta carta. E ele escreve: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Uma coisa que sacerdote não consegue fazer é ficar sem uma companhia perto dele. Lá em Goiatis não é assim? Não é assim lá em Arapoema? Não é assim lá em Tupiratins? Não é assim lá em Darcinópolis? Tem sempre gente perto do sacerdote. Tem sempre gente na companhia do pastor Cláudio. Pastor dificilmente está sozinho. Pastor dificilmente toma o cafezinho dele sozinho. Pastor dificilmente almoça sozinho. Pastor dificilmente viaja sozinho. Tem sempre uma companhia. Agora o difícil é que a gente não sabe quando é uma boa companhia e quando é uma má companhia. Não é? Tem um filósofo cristão que ele escreve um tratado sobre essa carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, e ele diz que nós temos no mínimo 3 más companhias que estão perto do pastor. A primeira é uma companhia que ele chama de lobo. Ele diz que perto do pastor sempre tem um lobo. E que às vezes o pastor olha para ele, está parecido com ovelha. Ele consegue se transformar em ovelha. Ele consegue vestir roupa de ovelha, ter cheiro de ovelha, andar como ovelha, falar como ovelha. Ele consegue se passar por ovelha. Mas ele é um lobo.
E quantas vezes eu tenho ouvido o pastor dizer assim: pastor, confiei naquela pessoa, pensei que era uma ovelha, era um lobo devorador. Lobo é uma figura macabra. Quem é que não se lembra daquela figura do lobo uivando para a lua? Lembra? O lobo uivando para a lua. Porque lobo, quando não acha quem atacar, ele ataca a lua. Mas ele não fica sem atacar. E lobo é assim: quando um lobo acha comida num lugar, de repente não tem mais só um, não. Parece uma matilha, não é? Uma alcateia. Porque um vai avisando para o outro: diz, ali está bom, ali dá para a gente, ali tem carne, ali tem. Quando não tem carne, serve carniça. Lobo come carniça. E vocês pensam que não tem isso na nossa companhia? Infelizmente, tem. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo tendo lobo perto da gente, ainda tem servo do Deus Altíssimo. Como aqueles companheiros de Davi, que Davi na tenda diz assim: ah, quem me dera beber um pouco da água do poço de Jacó. Mas era impossível, eles estavam cercados. Mas tem companheiro que não tem barreira para ele te ajudar, não tem barreira para ele te servir, não tem barreira que impeça ele de ser o que é, um crente, um leal amigo. Tem lobo? Tem, mas tem companheiro leal, aquele que arrisca a própria vida para que você tenha um pouco de paz, para que você tenha um pouco de refrigério, para que você mate a sua sede. O outro tipo de companhia é o rato. Ele disse que sempre tem um rato perto de um obreiro, de um pastor, sempre tem um rato perto de um sacerdote. E dizem que o rato que mais rouba é o rato de igreja. Não é assim? Quando a gente ouve falar que tem um político corrupto, ele diz: rouba mais do que rato de igreja. Não é? O rato que mais rouba é o rato de igreja. E o sacerdote está dentro da igreja. Esse rato é perigoso. Mas uma coisa que me chama a atenção no rato é que rato é muito asqueroso. É um dos animais mais nojentos que tem. Quase todo mundo tem receio de rato. Eu só conheci uma irmã, morava no sertão, e ela não tinha esses cuidados que as irmãs têm hoje. Era uma boa crente, uma serva de Deus, uma mulher de oração, mas ela não tinha esses cuidados. Aí o pé, o calcanhar dela criou uma crosta, e ela se deitou na caminha dela, e o rato veio de noite e roeu o calcanhar dela. Ela amanheceu, o rato tinha feito o serviço da pedicure, não é? Tinha tirado ali todas as rachaduras. Mas rato, irmão, ele sobrevive da podridão. Lugar de rato é no esgoto. Lugar de rato é onde tem coisa podre, coisa fétida, sujeira. O rato gosta de sujeira. E esse estudioso diz que tem perto do pastor sempre um lobo e um rato. Para se proteger dos lobos é construir uma cerca, uma muralha. É com muralha que a gente se defende de lobo. Agora rato é com limpeza, é higiene. Aleluia. Se você fizer uma limpeza perto de você, usando a palavra como nós aprendemos ontem, que ela limpa, usando, rato vai embora. E aí a gente começa a ter perto da gente homens como, por exemplo, Epafrodito. Lembram de Epafrodito? Epafrodito morava em Filipos, e Paulo tinha sido pastor lá. E um dia chegou uma notícia que Paulo estava preso em Roma, quase 600 quilômetros de distância. Irmão, o que você faria
Se chegasse na sua porta alguém dizendo: olha, teu pastor está preso, teu pastor está na cadeia, certamente a maioria ia logo para o celular, botar na rede social. Epafrodito não. Epafrodito foi para a igreja, reuniu a igreja e disse: meus irmãos, chegou a notícia que o nosso pastor está preso lá em Roma, e é muito longe, mas eu vou para lá agora. Escuta, irmão Epafrodito, você conhece Roma? Não conheço, nunca fui, mas eu vou atrás do meu pastor, porque sei que ele está sendo vítima de uma injustiça, e eu vou para cuidar dele lá. E os irmãos disseram: nós também queremos ajudar, então me deem o que vocês tiverem aí para me levar, e eu estou saindo hoje. E sua família? Deus cuidará da minha família. E seus filhos? Deus cuidará dos meus filhos. Agora é hora de eu me solidarizar com o meu pastor, e eu vou fazer esta viagem, e vou encontrá-lo, e vou confortá-lo, e vou, se possível, para a prisão com ele. Aleluia. Não me perguntem como ele encontrou a Saulo em Roma. Roma já era uma grande metrópole nessa época, mas ele encontrou ele na prisão, foi para a prisão com ele, deu a oferta que a igreja mandou, e aí Paulo escreve uma carta e manda para ele de volta para a igreja. Bendito seja Deus. A outra figura que sempre tem perto de um pastor é um vírus. Quando eu falo de vírus, os irmãos estão muito atentos, não é? Porque nós temos sido vítima desse vírus da Covid, não é? E quem de nós não tem receio desse vírus? Porque a gente não vê, a gente não pega, a gente não sabe onde está, a gente não sabe quem traz, a gente não sabe quem está com ele. Vírus tem essa qualidade, ele anda camuflado, ninguém vê, mas de repente um cai morto ali, de repente outro cai morto acolá, porque o vírus ele vem para matar. De lobo a gente se defende com muro, de rato com limpeza, e de vírus com vacina. É por isso que esta manhã nós estamos aqui vacinando a igreja com esta palavra, não é? Essa palavra é uma prevenção contra as más companhias. Glória a Deus, glória a Deus. E eu aqui encerro a minha participação esta manhã, mas deixando esta palavra a todos vocês: cuidado com os lobos, cuidado com os ratos, cuidado com os vírus. Eles estão aí, e as más companhias corrompem os bons costumes. Amém, meus irmãos?